Bom dia a todos. Estamos mais uma manhã aqui fazendo o nosso Evangelho. Eu me chamo Sônia e hoje tenho um colega, o Tiago, que veio nos ajudar a fazer a explanação do Evangelho. Então, como de costume, vamos sentar confortavelmente, deixar todos os nossos problemas lá fora e visualizar a figura amorosa de Jesus. Eles vindo nos abraçar, nos envolver com sua luz. E nós vamos, então, agradecer. Agradecer por estarmos aqui, recebendo todas essas bênçãos, toda essa paz. Que possamos ter entendimento da lição de hoje e colocá-la em prática com muito amor. E assim, com essas palavras, nós vamos pedindo permissão para abrir o Evangelho desta manhã. E que assim seja. Então, hoje, a eficácia da prece, né? A gente não precisa de palavras lindas, cheias de coisas que a gente nem entende o que está dizendo, acha que Jesus e os mentores de luz vão nos achar que a gente está fazendo uma coisa linda. Não, nós temos que ser tocados no nosso coração e no coração de quem a gente está fazendo a prece, muitas vezes. Então, o Evangelho no lar é a mesma coisa, a gente vai abrir com a prece. Muitas vezes, as pessoas que vão iniciar o Evangelho dizem, mas eu não sei fazer prece. Oh, meu Deus, estou precisando de ajuda. É uma prece, mas lá do fundo do coração. Então, vamos abrir nosso Evangelho uma vez na semana, de 15 a 30 minutos, para receber esse amigo que vem nos dar orientação de como a gente deve seguir até Deus, porque Ele que vai nos levar a Deus, e Ele veio aqui nos ensinar, e nós ainda estamos engatinhando. Então, que nós possamos ter esse hábito de fazer o Evangelho uma vez na semana, convidando os nossos familiares, mas convite, não ficar ansioso porque eles não fazem e às vezes a gente obriga. É só através dos nossos exemplos é que nós vamos fazer o convite para os nossos familiares. Quando eles verem a nossa mudança, eles vão ver quão importante é o Evangelho. E aí, quando a gente menos espera, eles estão se achegando a nós e vindo fazer o Evangelho. Então, não vamos nos desesperar que eles não fazem conosco. Vamos esperar a oportunidade certa que eles virão. No Evangelho, a gente vai ler uma página, ao acaso, ou começá-lo do prefácio. Que quem ainda não leu todo o Evangelho, eu era uma que eu fazia o Evangelho e eu nunca tinha lido o Evangelho do prefácio até o fim. E é um livro igual a um outro livro qualquer, ou melhor, é uma das obras que a gente deveria ler todo ele 1000 vezes, não uma vez só. Tá? Porque Kardec codificou o Evangelho de uma maneira tal que cada item, cada capítulo vai ensinando como a nossa caminhada vai ser mais leve, mas não que nós não vamos ter os nossos desafios que são necessários, mas fazendo o Evangelho uma vez na semana, lendo para prefácio, é porque nós somos ansiosos, a gente acha que tem que ler tudo numa vez só. Não, vamos ler o prefácio, vamos ler o primeiro capítulo, refletir, não precisa ser o capítulo inteiro se for muito longo, e assim sucessivamente nós vamos interiorizando os ensinamentos de Jesus e depois vamos colocando em prática, que muitas vezes a gente fazendo ao acaso e sem ter o conhecimento dos primeiros capítulos, a gente não entende. A gente, mas eu faço o Evangelho, não entendo. Então, vamos começar fazendo do prefácio, calmamente, sem ter pressa, e vamos, depois de fazer a leitura, a reflexão, vamos mentalizar
o nosso planeta, que está tão necessitado de luz. Os espíritos de luz estão aqui tentando ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte, não ter pensamentos negativos, e sim, vamos elevar nosso pensamento, pedir para o nosso planeta, que está terminando as provas de regeneração, provas de expiações para entrar em regeneração, mas nós temos que ajudar essa passagem. Ela está atribulada? Está, porque os antigos diziam, depois da tempestade, a bonança. Só que a gente esquece isso. E acaba só falando da tempestade. Então, vamos orar pelo nosso planeta, pelos nossos familiares, nossos irmãozinhos que estão nos presídios, que ainda não sabem o que fazem. São irmãos que ainda não têm o entendimento. Então, vamos orar para que, nesse momento, eles consigam receber essa luz e se modificarem. Para os orfanatos, para os asilos, os hospitais, para os nossos irmãozinhos que se suicidaram. Muitas vezes a gente tem medo de fazer essas preces, mas não, a gente pode fazer prece para os suicidas, para os nossos entes queridos que já foram para a parte espiritual, mas prece, não me fugiu agora a palavra, Tiago, uma reclamação, injúrias, né? Não, nós vamos fazer prece pedindo que eles estejam na luz, na paz, não fazendo, ai meu Deus, por que ele partiu, né, Tiago? Então, agora vamos passar para o Tiago, para ele ler a nossa lição de hoje e fazer a reflexão do texto. Bom dia a todos. Como a Sônia falou, hoje nós vamos estudar as qualidades da prece, do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Pedi e Obtereis. Aí vamos ler um pequeno trecho e vamos conversando, né, sobre as qualidades da prece, para a gente ver essa importância que tem a prece, que é um instrumento que nos conecta diretamente com Deus. Então, a importância que tem a prece nas nossas vidas, que vai nos conectar diretamente com o Pai ou com os espíritos superiores, né, que lhes servem as ordens. E também serve também para o nosso autodescobrimento, como nós vamos ver aqui. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Agora nós vamos ver uma pequena explicação de Kardec, onde ele nos diz, nesse primeiro momento, desse fechai a porta e orai em secreto. Isso nós temos que entender que não é fisicamente nós irmos para a nossa casa, também no nosso quarto, fecharmos a porta e ficarmos isolados. Não. É olharmos para dentro de nós, para dentro da nossa casa interior, para o nosso coração, para que naquele momento da prece nós podemos nos conectar com Deus e aí sim verificarmos quais são os nossos conflitos, as nossas necessidades e conversarmos com o Pai. Esse é o intuito que Jesus disse: feche a sua porta e o que o Pai vê que se passa dentro, saberá o que se passa no seu coração. É esse o primeiro intuito da prece, é primeiro olharmos para dentro de nós e nos conectarmos com o Pai. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, disse ele, não vos ponhai em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. A sinceridade é a simplicidade das palavras. O que Jesus quer nos dizer é que não precisamos de longas preces ou palavras muito distintas, muitas formais. Nós precisamos ser simples. Falarmos o que tem dentro do nosso coração, dos nossos sentimentos, e aí expô-los ao Pai, para que Ele possa nos ajudar também com simplicidade. Porque se formos fazer preces muito longas, com muitas palavras, as pessoas também no nosso Evangelho muitas vezes podem não entender. Então é muito importante que sejamos simples com Deus.
porque as soluções dos nossos problemas, dos nossos sentimentos, têm que ser expostos simplesmente para a gente conseguir receber as respostas. E aí segue. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Esse é o segundo item, o perdão. O que nós temos que entender com o perdão das ofensas, no caso da prece? Nós precisamos perdoar todos aqueles que passam na nossa vida, porque muitas vezes nós vamos ter conflitos. Tem um familiar nosso que nos ofendeu de alguma maneira, ou nós em algum momento ficamos com raiva em algum ponto. E nós temos que entender que todos nós estamos nesse processo de evolução, todos nós estamos aprendendo, e também, como nós vamos precisar do perdão de Deus, e nós vamos pedir o perdão e ajuda, que é uma das qualidades da prece, nós precisamos perdoar os outros. Porque todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, teremos conflitos, seremos magoados pelas pessoas que amamos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, na sociedade, em algum momento nós teremos desavenças. Isso que é importante, porque se nós precisamos do perdão do Pai, nós precisamos perdoar também aqueles que nos têm, de alguma maneira, entrado na nossa vida. Porque quando nós entendemos que todos estão em processo de aprendizado, não temos por que manter conflitos com os outros. É como se nós estivéssemos aqui e uma pequena criancinha esbarrasse na gente e caísse e nos machucasse. Ninguém em sua consciência ficaria bravo com a criança, nós levantaríamos ela, nós abraçaríamos, limpamos ela, poderia estar chorando, e nós perdoaríamos, porque sabemos que ela está aprendendo. Conosco também é assim. Muitas vezes os que nos ofendem, ou nós ofendemos os outros, nós somos crianças em aprendizado, e Deus leva em conta isso. Por isso que para Ele nós devemos perdoar as ofensas antes de fazermos as nossas preces. E por último ele finaliza. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho como o fariseu. Examinai vossos defeitos, e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Nesse caso da humildade, Kardec explica que nós devemos, no momento da prece, olhar para os nossos defeitos. Como a Sônia falou, nós não devemos reclamar do mundo ou fazer contestações aos nossos irmãos. Nós devemos cuidar de nós mesmos. Bom, hoje eu senti raiva quando alguém me fechou no trânsito. Então, o que eu posso, Senhor? Me ajuda a entender essa raiva que eu estou sentindo, para que eu possa me melhorar. Porque esse é o intuito também da prece, de a gente ter o autodescobrimento, de a gente saber o que existe dentro de nós, para que o Pai nos ajude a ir à frente. Então, nós precisamos entender com a prece que ela tem por finalidade principal, e isso nós vamos sempre ser amparados por Deus, é nos melhorarmos. Muitas vezes nós pedimos as preces externas, né? Ah, Pai, nos ajuda numa condição de saúde do meu familiar, nos ajuda, por favor, numa condição financeira. Nós temos que entender que a prece vai nos ajudar e nos dar força para que nós consigamos, sim, sair daquela condição material que necessitamos. Nós podemos, sim, orar pelos nossos parentes. Isso também é uma qualidade boa da prece. Isso vai nos dar força para ajudá-los para ir à frente. De repente nós temos uma ideia de um novo médico, nós temos uma ideia de fazer uma ajuda solidária para alguém que precisa. Então, a gente precisa trazer a prece para a nossa vida. Como a importância do Evangelho no lar é nós termos essa conexão direta com Deus, que deve ser como respirar para a gente. Porque nós respiramos inconscientemente, dificilmente nós vamos fazer uma meditação e aí pensamos na respiração. Mas nossa conexão com Deus e a prece deve ser assim também. Nós devemos nos acordar naquele estado de oração, naquele estado de amorosidade, para olharmos com os outros com indulgência, com carinho, e assim conseguiremos passar todos os nossos dias olhando a todos em conexão com Deus e olhando a todos amorosamente. Fazendo o nosso evangelho no lar, trazendo os nossos familiares para dentro da nossa casa e assumindo sim que nós temos
alguns problemas dentro dos nossos corações com eles, que daí eles também vão poder se abrir para a gente. E quando cada um se abre para outro, se abre para o próprio Deus. E assim Deus, através dos espíritos superiores, tem as condições de nos ajudar no nosso dia a dia. Viram como é importante a prática da prece? Como é importante nós nos conectarmos a Deus todos os dias, em diversos momentos dos dias, e termos Ele junto conosco para que Ele possa realmente nos ajudar. E também que nossos espíritos protetores estejam sempre conosco. Então essa é a nossa prática do Evangelho do Lar hoje. Vamos terminar a nossa explanação fazendo uma pequena prece. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, te agradecemos, Senhor, por mais essa manhã de estarmos aqui reunidos em torno do Teu Evangelho. Que possamos, Pai, ser abençoados com Teu amor, com a Tua luz, para que possamos estar conectados a Ti sempre, curando os nossos corações, melhorando o nosso dia a dia e todos aqueles que estão entre nós. Que possamos, Pai, sair daqui hoje muito melhores do que aqui chegamos. Que assim seja.